Resolução da questão 3. O gerente de uma empresa sabe que 70% dos seus funcionários são do sexo masculino. Então, já marcando aqui, 70% é masculino. E foi informado que a porcentagem de empregados fumantes dessa empresa, 5% são homens e 5% são mulheres. Selecionando um acaso a ficha de cadastro dos funcionários, verificou que era um fumante. Qual é a probabilidade de ser do sexo feminino? Pessoal, ele fala o seguinte, que na empresa, 70% dos funcionários são do sexo masculino. Porém, a questão já está falando aqui que quer que seja do sexo feminino. Então, aqui você já vai tirar aqui, se 70% são do sexo masculino, só pode ser 30% do sexo feminino. E isso vai ser importante para a gente fazer a questão. Feminino, ok. Aí, ele continua. E foi informado que a porcentagem de fumantes dessa empresa, 5% são homens e 5% são mulheres. E ele quer que... Qual é a probabilidade, de sortear ao acaso uma fumante do sexo feminino, que foi isso que aconteceu, Verificou que era uma fumante. E qual é a probabilidade dela ser do sexo feminino? Então, vamos nessa. Primeiro, eu tenho que calcular essas porcentagens de homens e de mulheres que são fumantes, que ele fala que é 70% e depois 30%. Então, homem fumante, porque o sorteado foi fumante, tá? Então, 5% de 70%, porque 70% são do sexo masculino e 5% são homens. Então, vai fazer 5 sobre 100, o D vira as vezes, 70 sobre 100. Aí você vai simplificar para facilitar a sua vida. 5 por 100, vou trocar de cor aqui, 5 por 100, 5 por 5 dá 1, 100 por 5 deu 20. Corta um zero daqui com um zero daqui, então ficou 1 vezes 7, 7, e 100 vezes 2, 200. Poderia dividir? Poderia. Vou deixar nessa situação aí, tá? Depois, a gente vai atrás de mulheres fumantes, 5% das mulheres são fumantes, mas nessa empresa a gente já sabe que 30% corresponde ao público feminino. Então, 5% de 30%. Então, 5 sobre 100 vezes 30 sobre 100. Facilitando nossa vida, sempre simplificando. Vou cortar um zero daqui com um zero daqui. Vou cortar, simplificar 5 com 100, que vai ficar 1 e vai ficar 20. Então, eu chego à conclusão que eu tenho 3 sobre 200, ou ainda 3/200 de mulheres que são do sexo feminino e são fumantes. Agora, vamos à probabilidade. A gente quer a probabilidade de ser uma mulher fumante. Porque foi fumante que ele pegou, no total, dos cartões. Então, mulher fumante dividido pelos fumantes, que são todos os homens e as mulheres, Então, homem fumante mais mulher fumante. Então, essa é a probabilidade. Então, mulher fumante foi 30 sobre 200, dividido, 3 sobre 200, na verdade. Homem fumante foi 7 sobre 200. E mulher fumante novamente, 3 sobre 200. E não faça isso, pelo amor de Deus, não pode. Primeiro você faz a operação, o cálculo, para depois fazer as simplificações. Então, ficou 3 para 200 sobre 10 para 200. Aqui virou uma divisão de fração. Escreve a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou simplesmente corta aqui, 200 com 200. Então, ficou 3 sobre 10, tá certo? E 3 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3, multiplicando aí por 100 para virar porcentagem, é a mesma coisa que 30%. Portanto, letra B.